Antes de mais nada, eu quero conversar com vocês aqui sobre a importância do currículo. Quando a gente do RH abre uma vaga, a gente tem pouquíssimo tempo para recrutar. Só para vocês entenderem rapidamente o fluxo. O gestor abre a vaga com a gente, geralmente a gente tem na faixa de 7 dias para já enviar os primeiros candidatos para ele. Geralmente a gente envia 3 candidatos por vaga, no mínimo. Depende da vaga, é claro. Tem vagas que são mais difíceis, então a gente mal consegue uma pessoa. Vagas de TI, por exemplo, são bem específicas, bem difíceis, mas as vagas mais operacionais, administrativas, geralmente a gente consegue enviar os 3 sim. Então, a gente tem esses 7 dias para alinhar o perfil com o gestor, para divulgar a vaga nas plataformas, para triar os currículos e para entrevistar. Então, nesse processo, a gente precisa correr, porque se o candidato desistir, se os 3, vamos supor que a gente receba 500 currículos, supondo aqui, a gente divulgou uma vaga de assistente administrativo, a gente vai receber no mínimo, tá, gente? No mínimo 500 currículos, é sério, vem muita coisa. Então, de 500 currículos a gente vai tirar, a gente vai avaliar, sei lá, 100 e a gente vai pegar 10 dali. Dos 10, a gente vai ligar para esses 10, ver quem ainda tem interesse na vaga, quem está disponível. Então, daí sobraram 5. Um falta, então a gente acaba entrevistando 4. E de 4, a gente aprova 3. Então, olha o tamanho desse funil para a gente chegar nos 3 finalistas que a gente vai passar para o gestor. E ainda tem a etapa de aprovação com o gestor. Então, se o gestor aprovar, beleza, a gente fecha a vaga. Se não, a gente retorna ao processo de triagem. Então, por isso que é fundamental que o teu currículo ele seja muito objetivo. Senão, o RH não vai entender, primeiro, se você está dentro das expectativas, se você realmente quer trabalhar naquela vaga, naquela posição que a gente tem. Então, a gente vê muitos currículos por dia, não tem como analisar todos, não tem como dar feedback para todos, infelizmente não tem. Então, isso é uma coisa que enquanto nós fizermos esse trabalho de forma braçal, o que já tem mudado por causa da inteligência artificial, isso tende a piorar ainda mais. Porque um currículo mal feito, mas avaliado por olhos humanos, né, avaliado por uma pessoa, ela tem um pouco mais de sensibilidade. Agora, um currículo avaliado por uma inteligência artificial, ele se baseia única e exclusivamente pelo que está escrito. Então, ter um currículo bem elaborado é muito, muito relevante, tá? E aí, a nossa média é entre 30 e 5 segundos, dependendo do perfil, tá? Então, não importa. Essa regra é a mesma se é uma vaga de jovem aprendiz, de CLT, de estagiário, de trainee e tudo mais. Algumas coisas que são fundamentais para que o teu currículo ele seja bem sucedido. Ele deve ser realista e não deve ter mentiras. Então, que tipo de mentiras, né? Às vezes a pessoa diz que tem o inglês fluente, na verdade não tem. Então, às vezes ela é até a chamada para o processo, mas quando chega na etapa do inglês, ela é reprovada. Então, isso acaba sendo feio, sabe? Para o recrutador. Outra coisa é dizer que o domínio Excel. Tem empresa que vai fazer um teste de Excel se realmente o Excel foi importante para ela. Então, você já vai ficar reprovado no teste. Às vezes, um teste simples e você vai ficar reprovado porque não conhece Excel. Ou, às vezes, a empresa não faz um teste e quando chega na prática vê que você não sabia nada de Excel. Então, há essa questão de não mentir no currículo. Então, o currículo ele deve sempre ser o mais simples possível. Então, eu recomendo fortemente fundo branco, uma única letra, uma única fonte. Então, escolham aí o Times, Arial, Calibre. E o tamanho não precisa ser muito grande. Então, ele pode variar entre 10 e 12 para o corpo do currículo. A gente vai falar sobre isso. E o currículo em PDF. Depois que vocês salvarem, porque ele fica mais fácil de ser aberto e tudo mais. A gente também vai falar sobre isso. E um ponto importante é revisar o currículo quando terminar. Então, você pode mandar o seu currículo para alguém que não é da área de RH, para ver se as informações estão claras,
se a pessoa entendeu o que você faz de fato, se ficou claro, se não tem erros de português. Então essa revisão é muito importante porque quando a gente faz uma coisa há muito tempo, às vezes a gente comete erros mesmo de ortografia e não vê. Então peçam para alguém revisar, tá? Pode ser o pai, mãe, filho, esposa, enfim, um parente, um amigo, quem quer que seja, tá bom? Então vamos ao trabalho. O que eu preciso que você faça é o download do arquivo do modelo de currículo, então a gente vai se basear por ele. Ele é um modelo que eu uso nas minhas consultorias. Se você tiver algum outro modelo e quiser usar, não tem problema nenhum, desde que ele seja um modelo simples. Tem muita gente que bate nessa tecla comigo. Então por que eu gosto de reforçar essa questão do modelo ser simples? Hoje, o RH utiliza muitos softwares de recrutamento. Então, quando o RH precisa subir as informações dos candidatos, se o currículo for muito desenhado, se ele não tiver um campo estruturado, então, por exemplo, tem currículos que são com várias colunas, aí tem aquilo de, eu domino Excel, aí tem lá umas barrinhas de habilidade, não está escrito intermediário ou avançado, tem umas barrinhas lá. Então, os softwares, eles não conseguem ler isso muito bem. Então, acaba que você cai naquilo que o RH ele tem muito trabalho para colocar os seus dados lá, ou você mesmo também, porque quando você sobe para a plataforma ele não pega os dados, ou na hora de imprimir. Então, tudo bem que agora o modelo home office ele é bem forte, o que não precisa mais da impressão, que antes o RH geralmente imprimia alguns currículos e tudo mais, até para botar no dossiê de admissão, quando não tem uma combinação muito boa, quando tem um fundo ruim de ser impresso, ele não sai com as informações legíveis, tá? Então parece uma besteira, mas é uma coisa importante, se atentem a isso. Se você for da área de design, de criação, tenha 2 modelos, tá? Tem um modelo simples e um modelo que você vai usar no seu portfólio, nas suas apresentações. Então, eu acho que isso aí resolve todo o problema, tá bom? E a gente vai se basear no e-book, então a gente vai abordar todos os tópicos de construção do currículo, que são dados pessoais, foto, objetivo, resumo, formação acadêmica, certificações, idiomas, experiências profissionais, cursos complementares e trabalho voluntário. Vocês vão ver que algumas coisas estão como opcional, porque elas não são obrigatórias, que você pode não ter. Então a gente vai explicar em cada um dos itens o que fazer, tá bom? Então, abra o modelo do currículo, se você quiser fazer junto comigo, a gente não vai demorar, libera um horário na tua agenda, no máximo 1h30 ou 2 horas, e você consegue concluir essa tarefa e ter um currículo realmente absoluto, tá bom? Então, eu te espero na próxima aula de construção do currículo.